É no gramado sintético que a luta o aguarda. E se você não gosta do sintético, chora, porque a Vila Belmiro provavelmente sintético. Canindé, sintético. Arena Barueri, sintético. Allianz Parque, sintético. Então, acho bom você preparar o estômago para digerir graminha de plástico. Um grande abraço, um prazer tê-los aqui. Deixe o like, se inscreva no canal, pode ir para o vídeo também. E vá para a Inplay. Inplay é um jogo de entretenimento, é um jogo de habilidades. Se você manja de futebol, fica só criticando massa, que massa é isso, que massa é aquilo. Então venha para o Inplay, o link está na descrição, você pode colocar o celular neste QR Code que aí está, porque agora, senhores, parem as máquinas. Aí vem ele, é Gabriel Laia, Gabriel Morim, Laia, 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 Laia. Fala, Ei, laia, garoto! laia. Pode pôr que é massa, hein? Olha aí, que beleza, hein? Muito bem, saudade dos meninos do Pó de Porco. E da menina também, agora tem a Gabi, não é isso? Sim, temos uma menina no Muito time que bom. vai com a gente para o Mundial. Inclusive, estamos a cerca de 20 dias aí de embarcar para os Estados Unidos. Todo mundo numa ansiedade absurda. Mas com saudades de você também, Massa. Pô, fazia tempo que a gente não se falava. Valeu pelo convite aí. Acho que vai ter Massini no canal do Pó de Porco também essa semana. Mas vamos que vamos, sempre uma honra Vamos estar aqui nessa. falando e gravando com o senhor. Na espera do seu canal bater 100 mil inscritos também, porque tá na hora, né? Já deu, já. Se inscreve no canal do homem, rapaziada. Vamos ver ele bater 100 mil inscritos, que ele merece demais. Vai chegar, durante o Mundial nós vamos chegar lá, nos 100 mil inscritos, se Deus quiser. Aliás, deixa eu avisar você que é pai, né? Que já você pode ter um genro como o Amorim, porque esse aí abraça, esse aí, garoto. Olha lá, garoto. Eu já vi, ninguém me contou, não. É o seguinte, quer dizer então que a Arena Barueri servia até 3 dias atrás, agora não serve mais, é isso, Amorim? Rancoroso! Reinaldo Carneiro Bastos, você é um rancoroso. Que coisa ridícula, não? Meu Isso Deus é do céu. Brasil, isso é futebol brasileiro, cara. Vamos lá, fale sobre isso. Queria te ouvir, só para explicar para quem não viu, a Federação Paulista de Futebol interditou a Arena Barueri, isso tem nada a ver com Palmeiras, claro, tem a ver com a Crefipar, que é da empresa da Leila Pereira, que não apoiou o Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF, né? Então, quando o Allianz, você sabe, quando não pode jogar no Allianz, joga na Arena Barueri. Então, a Diretoria de Segurança, Infraestrutura e VAR da Federação Paulista, Marina Trantitella, justifica a decisão, reformas e impossibilidade de realização de jogos com públicos. Sem mais detalhes, né? A presidente falou, não falou publicamente sobre isso, deve falar domingo, né? A informação foi publicada pela ESPN, tá bom? E é isso aí. A federação disse que recebeu no Palmeiras, no dia 16 de maio, um ofício informando que o estádio iria passar por obras e não poderia receber público até o fim de junho. A entidade explica que o artigo 8º, inciso 4º do Regulamento Geral das Competições não permite jogos sem público em seus torneios e, por isso, a interdição. Cara, então servia ali, não serve aqui, são obras pequenas, não são obras estruturais, certo, meu caro? Nem do time feminino vai poder jogar lá, sub-20 e tal, mas se o Palmeiras precisar jogar lá no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vai jogar, porque são competições nacionais. É o Brasil. Fala aí, garoto. Primeiro explicar para a torcida entender que se o Palmeiras precisar da Arena Barueri nesse ano ainda, o Palmeiras vai poder usar, né? Em Brasileiro, Copa do Isso. Brasil, Libertadores até, enfim. A regra é só para campeonatos organizados pela Federação Paulista, né? Mas bizarro isso, né, cara? Barueri tá tão bonitinho lá depois que a Leila deu uma reformada. Eu estive lá nos últimos 2 clássicos contra Corinthians e São Paulo e, cara, o estádio tá bonitinho, funcionando perfeitamente. Não entendi o motivo disso, se não for uma retaliação aí por esse movimento político da Leila aí, né? Coisa bizarra. Mas é isso, no momento em que a torcida do Palmeiras pegou um carinho por Barueri, né, Massa? No momento em que a torcida do Palmeiras, porque há 1 mês e meio atrás, há 2 meses atrás, a torcida do Palmeiras vibraria com essa notícia, né, de Barueri interditado, porque a torcida criou um ranço de Barueri gigante, mas hoje parece que a coisa inverteu, né? Parece que a torcida do Palmeiras tá gostando de ir para Barueri, até porque os preços lá são mais populares, o povão
consegue se aproximar mais do Palmeiras, mas realmente não deu para entender os motivos dessa interdição, e eu acho que isso aí, daqui um mesinho essa coisa cai, cara. Eu não duvido que vai se manter isso aí. Para mim é algo só para fazer barulho aí em mídia. Duvido que isso se estenda até o início do Paulistão do ano que vem, por exemplo, em que o Palmeiras pode ter que utilizar o Barueri, né? Acho que é algo que vai cair rápido. Joga na Caraibas, para jogar o Campeonato Paulista, qualquer lugar serve. Amorim, a gente sempre criticou aqui o Palmeiras, né, e a gestão do Palmeiras pelos ingressos caros, né? Então, o ingresso para o jogo contra o Ceará, agora são 4h20. Não sei se já tem parcial de ingresso. Você que é jovem consegue ver isso. Dá uma olhada aí, vê se já tem alguma parcial de ingresso, porque a, o Palmeiras divulgou aqui que o Gol Norte para o jogo contra o Flamengo terão preço de 50 inteira e 25 a meia, tá? Tem esse espaço para 750 torcedores. Os outros setores não teve alteração em relação aos últimos jogos no Brasileirão. Os valores variam de 150 a 280. Sócio-avante tem desconto dependendo do plano. Mas teve desconto com relação a Libertadores, né? Que o ingresso era absurdo de caro. Não é isso, Amorim? Acho que teve essa diferença, né? Ou nós caímos na pegadinha aqui do ingresso barato? Não, cara, eu acho que deu uma diminuída sim, principalmente em relação a, se a gente for comparar da semana passada contra o Bolívar, eu até busquei, cara, do Bolívar a Central tava 420, né? Então, o Palmeiras viajou demais na precificação do jogo contra o Bolívar e pagou o preço porque não passamos de 28 mil pagantes, né? Muita cadeira vazia. Agora, você me perguntou da parcial, a última parcial divulgada às 3 da tarde era de 27 mil ingressos vendidos, então devemos passar, eu acho que de 34, 35 mil amanhã. Eu acho que esse é a conta. Um horário não muito bom, né? Para quem trabalha em São Paulo, chegar no Allianz Parque às 7h30 realmente é complicado. Então, acho que se bater 35, ali 36, vai ser um ótimo público para Palmeiras e Ceará. Agora, para Palmeiras e Flamengo, que os preços foram mantidos praticamente iguais. Esse jogo do Ceará aí, domingo, eu acho que é casa cheia e vai brigar aí talvez para ser o maior público do ano, junto com a final do Paulista ali contra o Corinthians, né? Que bateu 41 mil quebrado ali, mas contra o Flamengo no domingo. Se o Palmeiras classificar, né? Acho que se o Palmeiras classificar, a torcida vai embalar ainda mais, né? O Palmeiras vem de uma sequência muito boa. A tendência é se classificar amanhã diante do Ceará. E aí, domingo, devemos ter um Allianz Parque completamente entupido. E, cara, tem gente que tá ironizando, né, a diretoria do Palmeiras, mas eu acho que é digno de aplauso, sim. Eu bato tanto nessa questão de precificação. Não sou um expert em Avante, em marketing esportivo, em ocupação de estádio. Não é algo que eu domino a área, mas me incomoda muito ver o Allianz Parque vazio, cara. Com tanta cadeira vazia, acho que o Palmeiras tem que achar uma solução para essa coisa do ticket médio e a taxa de ocupação, porque não dá para o clube estar vivendo um momento tão bom como esse e com a torcida afastada, né? E eu disse ontem, Márcio, eu não sei se você tem informação ou não, mas eu tenho quase certeza que tem dedo do Abel nisso, né? Porque o Danilo, nosso fotógrafo do Pó de Porco, ele tá em campo todo jogo e ele viu o Abel Ferreira subindo pro gramado contra o Bolívar. E a hora que o Abel percebeu como o estádio tava, o Abel fez uma cara de M, né? Até perguntou para o João Martins quantos mil ingressos tinham sido vendidos. E não é de hoje que a gente vê o Abel batendo nessa tecla, né? De não gostar de ver o Allianz vazio, de como ele também sente que é importante o estádio tá cheio para ajudar o Palmeiras em campo, né? Então eu também acho que houve um entendimento de jogadores, comissão técnica e também diretoria para trazer o torcedor para perto e acho que foi muito válido. Óbvio, não tá barato, mas o que tá barato nesse país, né, Massa? Você vai no mercado, um café tá R$ 45, não dá. O jogo de futebol também é caro, tudo tá caro. No mundo ideal, eu gostaria de voltar lá para 2005, 2006, que a gente pagava R$ 10 no ingresso, né, do antigo Palestra, mas infelizmente o mundo hoje é totalmente outro, né? Mas eu acho que foi uma atitude louvável da diretoria do Palmeiras
esses 2 jogos, para esses 3, né? Porque Sim. contra o Sporting Cristal também deve ser baixo, porque aí é um jogo sem apelo nenhum, né? Contra o Sporting Cristal já classificado na isso aí, Libertadores, aí vão ter que abaixar mais ainda, talvez, para encher, né? Perfeitinho, perfeitinho, Gabriel. Olha, é o seguinte, o Pó de Porco vai estar no Mundial, certo? Vão lá no Pó de Porco, é do caramba, os moleques são bons. Agora tem a Gabi, certo? Que deu, né? Ela dá chicotada neles e bate mesmo, tem que bater duro, chicote, chinelo, tudo que dói mesmo, pode dar nas costas, aqui, sabe, embaixo, aqui dói pra caramba. E é o seguinte, o Massa não vai, eu não vou por causa da minha mãe, vocês sabem, tem que ficar de olho nela aqui, mas o canal vai ter uma extensa cobertura, vai ter live todo dia, o Diego Marada vai estar lá, o Danilo Lavieri vai estar lá, o Soler vai estar lá, a Isa Labate, a Bela Isa Labate, Bela vai estar lá também. Precisar de mim A também, gente Massa, pode me convocar, viu? Que eu o tô... Amorim também, vai estar todo mundo na parada, vamos fazer uma mesa oval, porque redonda não vai caber todo mundo, e a gente vai falar muito de Palmeiras. Olha, as lives pré-jogo terão 2 horas, certo? Pós-jogo completinho para vocês, live todo dia, não perca, tá? Nós vamos fazer um trabalho bem profissional mesmo, profissa, sem gritaria, sem. Bom, então vamos lá, Gabriel Amorim, vamos escalar o Palmeiras para amanhã, que tem jogo contra o Ceará, ó. Esse negócio de Ceará ganhou de 1-0 fora, precisa manter o negócio, tá, dá lá fita lá em cima, hein, filho? Senão dá problema, né? Dá problema aí, ó. Eu vou dizer para você qual time eu escalaria, tá bom? É o Everton, Marcos Rocha, Bruno Fux, Murilo e Vanderlan, Aníbal, Rios e Felipe Anderson, Maurício, Vitor Roque e o Estevão. Era esse o time que eu escalaria para o jogo de amanhã. E você? O que você sabe? Eu vou contar uma coisa para vocês também, gente. Esse menino aí, ele sabe muita coisa. Muita coisa sobre o Palmeiras. Ele sabe, eu sei que ele sabe. Conta aí, vai. Não vai soltar lá É, o no pior pó. que ultimamente tá difícil desvendar essas escalações do Abel, viu, Massa? Esse tá. Porque realmente, cara, ele tá rodando o elenco demais, né? Hoje o Palmeiras não tem um 11 titular definido, cada jogo ele vai Nem mudando a vai ter. escalação, né? E nem vai ter, viu? Então. E eu vou mais ou menos parecido com você, tá? Por o palpite, não tem informação. Acho que o Paulinho talvez ganhe minutos mais pro segundo tempo, se ganhar. Mas eu iria com o Piquerez na esquerda, apesar do Vanderlan ter feito um bom jogo lá contra o Ceará no primeiro duelo. Eu entendo essa questão de poupar para o jogo de domingo, porque o Palmeiras vai ter um tempo menor de descanso em relação ao Flamengo aí para domingo, que é um jogo teoricamente mais importante, né? Mas não que o de amanhã não seja, porque o Palmeiras precisa confirmar a classificação ainda, né? E não dá para achar que já classificou antes da hora. Mas eu iria com... Eu manteria o Rocha também, mas eu iria com Gomes, Murilo e Piquerez. Aí eu iria com o M. Martinez e o Rios, porque o Rios está suspenso para domingo, né? Então eu iria com o Rios. E aí eu iria com Estevão, Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Eu não pouparia tanto assim. Se é que existe poupar, né, Massa? Porque é isso. Aí eu prefiro, se for para entrar com o Maurício de titular, prefiro que o Maurício entre de titular no domingo contra o Flamengo, né? Então, Perfeito. Ó, tem algumas veja posições aí, aqui. mas eu acho que é mais ou menos isso. Jogadores que não jogaram nem um minutinho contra o Red Bull. O Veiga, Felipe Anderson, o Moreno, e o Vanderlan e o Marcos Rocha, certo? Esses caras não jogaram contra o Red Bull. Então, a tendência é que eles entrem. Vitor Roque não jogou, ficou fora porque faleceu a vovó dele. E, cara, é possível que eles joguem, né? Eu acho, Sim, imagino não, que Vitor vai joguem. pro jogo, Vitor vai pro jogo. O Facundo jogou meio tempo, certo? O Flaco jogou muito mal para variar, o Alan jogou meio tempo, o Evangelista entrou depois, o Rio está suspenso domingo, como você falou, acho que não tem porquê ele ficar de fora mesmo da parada, certo? Bom, a gente está aí, o Gabriel, com esse jogo contra o Ceará, o Flamengo vai jogar daqui a pouco, hoje à noite, né? A gente está gravando esse vídeo agora, são 4h28, não vai perder a hora aí, hein? Certo? Flamengo
você sabe que se o Palmeiras ganhar, tá desfalcado, não é o melhor momento, tal. E se perder, o Palmeiras não é tudo isso, tá vendo? Dá uma pitadinha de Palmeiras e Flamengo pra nós. E ó, vou falar pra vocês, hein? Sexta-feira o Massa vai invadir as Alamedas, hein? Anota isso aí, anota isso aí. Fala, Amorim. É isso. Cara, a gente é muito. O debate no futebol brasileiro é muito imediatista e se o Palmeiras ganhar do Flamengo e abrir 7 pontos, já vai ter gente falando que o Palmeiras já é campeão brasileiro, né? Tenho certeza. Eu já vi gente falando isso, que se o Palmeiras ganhar o jogo, o Palmeiras já é campeão. Com tantas rodadas ainda, com mais de. Com pelo menos só um terço do campeonato disputado, né? Tem 2/3 do campeonato para ser disputado ainda. E se o Palmeiras abrir 7 pontos do Flamengo, já vai ter gente falando isso. Mas eu não concordo. Acho que o Palmeiras vai abrir uma boa gordura. Mas depois tem Cruzeiro já, que vai ser um jogo dificílimo, né? Depois o Palmeiras vai para o Mundial, depois perde o Estevão. Vai ser outro campeonato no segundo semestre, né? Muita coisa pode mudar. O Flamengo pode contratar peças, né? Já estou vendo muita gente falando isso lá no Rio, que o Flamengo precisa de contratação. Se o Flamengo precisa de contratação, imagina o resto do Brasil, hein, Massa? Mas, enfim, muita gente colocando o elenco do Flamengo já em xeque, muita gente falando que o elenco do Palmeiras é melhor que o do Flamengo, né? Após tanto tempo aí em que tivemos um elenco pior do que o deles, talvez agora podemos falar que o Palmeiras tem mais elenco do que o Flamengo, mas isso também, na teoria, não quer dizer muita coisa, né? Isso precisa ser colocado em prática, mas eu realmente acho que o Palmeiras, o Abel tá com um elenco muito bom em mãos. Até os moleques da base, quando entram, o Luigi e o Thales, você vê como evoluíram. Menino Alan também crescendo. O Veiga, que é o Veiga, que foi um jogador mais importante, talvez, da Abel, é um cara que hoje seja a reserva do Palmeiras, né? E tá tentando buscar espaço aí para ver se vira titular. Então, cara, agora é isso. Tá com mais elenco, tá num momento melhor. Tem que provar isso em campo e tem que vencer o Flamengo, porque já deu, né, Massa? 8 anos sem ganhar do Flamengo no Allianz Parque por Brasileirão. O Palmeiras ganhou do Flamengo no ano passado no Allianz Parque, mas não valeu de nada, porque acabou eliminado da Copa do Brasil, ganhou de 1-0, mais um jogo que saímos com um gosto de derrota. Então, cara, tem que vencer. Domingo é acabar com esse tabu aí, porque o Abel tem 2 vitórias históricas sobre o Flamengo, de finais, né? Lá em Montevidéu e também da Supercopa, lá em Brasília. Mas em Campeonato Brasileiro, o Flamengo é uma pedra no sapato dele, né? O Palmeiras realmente sofre com o Flamengo em Brasileirões nos últimos anos. Tudo bem que em muitos anos não precisou ganhar do Flamengo para ser campeão, né? Em 22 e 23 não ganhou do Flamengo e ficou com a taça, né? Então, o mais importante às vezes é ficar com a taça. E muita gente acha que o empate é bom resultado no domingo também, né? Eu não acho que o empate seja tão trágico, né? Mas é que essa coisa desse tabu incomoda, né? Mas se a gente for pensar que empatando mantém 4 pontos do Flamengo, o empate não é tão trágico. O problema é que pega o Flamengo no segundo turno no Maraca, né? Perfeito. Bom, nós temos 92.935 inscritos, falta pouco para os 93 e mais 7 mil para os 100 mil. Seria uma honra poder contar com a sua ajuda, com o seu compartilhamento, para que isso possa, esse vídeo com o Pó de Porco é Massa, possa viralizar e ele traga aí mais 150, 200, 300 inscritos. Certo? Gabriel Amorim, um grande abraço, muito obrigado. Fica ligado que sexta-feira, também conhecida como depois de amanhã, eu vou invadir as Alamedas, hein? Valeu, Só, garoto, muito obrigado, hein? só eu dei opinião aqui, eu quero ouvir sua opinião. O que você pensa sobre os elencos de Palmeiras e Flamengo? O que você pensa sobre se o empate é bom resultado no domingo ou não? Enfim, sexta-feira o Massa tá lá no canal do Pó de Porco, tamo junto. Eu tô com a camisa da Palmeiras Nova York, aqui, ó, a galera lá de Nova York, peita lindíssima, estilos de beisebol e de futebol americano lá Eita. dos amigos do consulado de Nova York. Em breve estaremos Ô, com eles. Amorim, E Nova York vai ficar pequeno, mas Ave Maria do céu. o Segura. que é peita? Peita é uma camiseta. Ah, tá. Tá A bom. peita do palestra. Gabriel Amorim Reborn, tá bom. Olha aqui, bom, o que eu penso sobre Flamengo e Palmeiras? É cedo ainda para falar, mas importante dizer, o elenco do Palmeiras é mais equilibrado, do Flamengo é mais brilhante, né? Tem jogadores, o Gerson, por exemplo, é melhor, na minha visão, que o Richard Rios. O Sim. Pedro, para mim, é melhor que o Vitor Roque, na essência, né? Arrascaeta, tal, joga bem, ok, joga mais que o Maurício,
mas eles não estão bem, eles não é assim que se forma um time, né? Então, nessa maratona toda, o Palmeiras tem jogadores bons e que estão próximos em nível técnico, tático e físico. Portanto, o elenco do Palmeiras é melhor que o do Flamengo. O Flamengo é mais brilhante, mas o nosso é melhor. Certo? E temos um treinador que, por exemplo, ganhou o jogo contra o Bragantino. Pouca gente falou disso, mas muita gente fala, foi o João Martins. Gente, não foi. Certo? É isso. Mas tá bom. Fechou, Gabi? Um abraço, garoto. Valeu, Massá. Gabriel Tamo junto. Um Amorim. abraço. Ó, Beijo. você que é pai de menina, hein? Uma hora ele pode acordar na sua casa e você vai ser sogro do Amorim. Se liga nessa. Valeu, meus amigos. Grande abraço. Até a próxima.